já estava planejando. Se eu for pro Mundial, vai atrapalhar meu sei que lá. É sua amiga, né? É sua amiga, não foi. verdade. Ele vai? Não vai. Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Praticar o dinizismo. Cuidado para não passar vergonha. Olha aí, ó. Praticar o dinizismo. Você gostou do seu Vasco? O que você acha? Gente, deixa eu falar uma coisa. Acha? Isso é a vacina é aqui, tá? É? Só pra avisar pra vocês. Tem Tá isso? bom? Tem, claro que tem. Aqui é exame de sangue. Porque Porque quando eu era criança, eu levava no glúteo. Eu acho que teve transfusão no vídeo. Pode dizer. Aí é aí mesmo. Aí é mesmo. Transfusão. Ô, Pedrosa, eu não tava vendo meu marido sorrir, já tinha um tempo. Né? Quando ele colocou assim, eu falei, gente, você ainda tem sorriso no rosto. Entendi. O Vasco fez um belo jogo. Com o dinizismo já. O Cris já tinha avisado. O Cris falou, não foi, Cris? E com o brilho de quem? Eu descobri que é Vegete, né? Que fala o nome dele. O Flavinho falou. Não foi? A gente Foi na viu. Argentina que na falaram. Argentina, O Flavinho depois eu te corrigiu conto. a gente. É Vegete. Isso, pergunta pra ele depois que eu sei que vocês têm uma coisinha. Não, porra, isso é meu parceiro. Então, pergunta pra ele. Superou o Fortaleza. Quanto foi o jogo? 3-0. O Benguista sempre faz essas artes pra gente. Fez a arte do Pedrosa sendo vacinado pelo Diniz, que é o que? Alergia? A vitória acabou. Disse Lucas Pedrosa. Acabou, E tá aí agora. acabou. Agora acabou. Tá aí, ó o Pedrozinho aí. Tô vacinado, Benê. Olha, legal. Pode aprontar sua criança. Eu quero que você... Apronte aí, fale com seu pai, com seu tio, que sábado tem vacina. Caramba, eu gosto assim, Benê. Essa resenha me pegou muito. Ô, Pedrosa, eu quero que você fale tudo que você viu no seu Vascão, pro Vascaíno ficar animado também contigo. Perfeito. Vamos lá. Se a gente for pegar para analisar o Puerto Cabedelo e o Lanús, o Fortaleza é um time bem melhor do que os dois. E aí você olha a partida que o Vasco fez contra o Fortaleza. Tudo bem que São Januário é uma fortaleza também, é a casa do Vasco, é onde esses jogadores eles naturalmente são potencializados, mas o Vasco jogou melhor do que o Fortaleza durante quase os 90 minutos. Tirando uma bola ali no primeiro tempo ou outra numa defesa do Léo Jardim, nada. O Vasco engoliu o Fortaleza e São Januário, uma partida espetacular, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Realmente parecia novamente que ele tinha trocado o elenco inteiro e colocado outros jogadores em campo, mas na verdade não. O que eu sempre falei aqui é que o aspecto mental dessa equipe precisava ser mudado. E, obviamente, dentro de campo também, além da postura, a gente vê uma mudança clara de um time mais próximo, de uma equipe que teve muitas variáveis, inclusive. Esse negócio de, só a saidinha do Diniz com bola no chão e tudo mais. Isso não foi só isso que aconteceu. O Vasco teve bola longa, o Vasco teve verticalização, o Vasco teve troca de posições com vários jogadores que, em muitos momentos, o Ryan caía pela esquerda, o Nuno ia pela direita, o Coutinho flutuava o campo inteiro, o Tietchan, mais uma vez, fez uma belíssima partida, mas, para mim, além do Verratti, que é o cara, Paulo Henrique e Lucas Piton, impressionante como esses jogadores jogaram nesse jogo contra o Fortaleza. Na direita, o Paulo Henrique conseguiu dar uma assistência para o Verratti depois de uma jogada belíssima, dando uma meia-lua e acertando o passe final, que era um defeito dele, e o Lucas Piton voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. A temporada dele até aqui era ruim, mas ontem, ou melhor, no jogo contra o Fortaleza no sábado, ele jogou demais, não só dando assistência, mas também fisicamente mostrou tudo que tinha que mostrar. Lembra que a gente falava sobre a questão física? Sim. O Vasco só foi substituir aos 41 minutos do segundo tempo. O que mostra que talvez a questão física fosse o problema? Era, mas a questão principal é, esses caras estavam correndo errado. Eles estavam correndo e correndo errado. Então, quando você treina um time e eles conseguem entender a ideia, eles começam a correr certo e parecer que fisicamente eles vão se sobressair. Então, para mim, foi um jogo realmente muito bom, o melhor jogo do Vasco no ano, sem dúvida alguma. 2 do Verratti, que chegou a 17, chegou a 50 com a camisa do Vasco e hoje tem 7 no Brasileirão, é o artilheiro da competição, é um jogador realmente diferenciado, impressionante, para aqueles que falavam assim, e o Verratti, porque é ruim com a bola no pé, não vai conseguir jogar com o Diniz. Claro que vai conseguir, porque ele faz gol, ele é dedicado e ele quer aprender. Então, de forma geral, eu acho que o Vasco fez uma excelente partida. Lamento pela perda do Coutinho, que infelizmente foi cabaço na linguagem do futebol, não precisava, é sério, é o famoso cabaço, porque o Marinho ia ser expulso. Ele não precisava fazer aquilo no Marinho. O Marinho já ia ser expulso. Ele deu uma cotovelada no Piton. Aí ele vai, botou a mão na cara do Marinho. O Daronco já é horrível. Se você não precisa nem dar motivo para ele fazer besteira, ele vai lá e expulsa o Coutinho de uma forma boba e o Vasco perde o Coutinho para a partida contra o Fluminense na próxima semana. De resto, só destacar aqui o Nuno Moreira, jogador que chegou e não teve adaptação nenhuma, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Não precisou de tempo realmente para adaptar e ele muda o Vasco de pensamento, Sim. né?
Só vou falar do Fluminense, filma só o sorriso do Lucas Pedrosa. Ô, coisa boa, Obrigado, Benê. Diniz. Nosso Como é bom, amigo né? tá feliz. Obrigado, de novo. Diniz. Bom demais. Faz assim, ó, igual ele fez. ó. Até o Ryan ele fez jogar e correr. Olha isso. Ryan jogou, Ele meteu jogou a vitória bola. no Vasco. Vitória Vasco. Vitória Vasco. Ô, Cris, chegou a sua hora. O Campeonato Brasileiro marca bastante expressivo. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre Pumita Rodrigues, lateral direito do Vasco, que pode se juntar a outras saídas recentes. Existe a chance real dele deixar o clube na metade do ano, tudo por causa da falta de espaço que ele tem tido após o crescimento do Paulo Henrique. Como o Puma quer jogar a Copa do Mundo, ele precisa estar atuando como titular na sua equipe. Diante desse cenário, e até para abrir um pouco mais de espaço na folha salarial, o Vasco já concordou com uma negociação. Né? O Bahia em quinto com 15 pontos e o Fluminense do nosso Cris em sétimo com 14 pontos. Já já a gente vai debater essa partida do Fluminense com o Juventude. Ó o meu Fogão aí em décimo com 12 pontos. Vira a página. Eu falei assim para você na semana passada. Pode anotar, Pedrosa, que você vai ficar em décimo, não sei o que, não falei? Mas foi parecido, foi quase. Porque o Mirassol empatou com o Inter. Ninguém acreditava no Inter. Foi no finalzinho, tu viu? Exato. No finalzinho. Ninguém Que acreditava. é outro que de vez em quando tá fazendo meu Deus, o Mirassol, hein? E o Vasco é o 13º colocado com 10 pontos. Tá a 1 ponto aí da zona, mas olha só, tá tudo embaralhado. Fernandinho, tudo, só um fala, comentário Benê. sobre Flamengo e Palmeiras, Vamos virar porque eu a página, passei então, por rapidinho. Ontem Fala. eu falei sobre isso porque isso é uma informação. A pessoa do Flamengo me falou isso. Por exemplo, no jogo de ontem do Palmeiras, a média de idade do Palmeiras, segundo essa pessoa, foi de 20. E aí você viu nesse momento todas as informações envolvendo a equipe do Vasco da Gama, que volta a campo amanhã para enfrentar o Operário em São Januário, jogo pela Copa do Brasil. Em relação à equipe do Vasco, uma melhora significativa, tanto física, técnica e mental. O Vasco com o Fernando Diniz, uma equipe totalmente modificada e, cara, vale frisar, com exatos mesmos jogadores que estavam atuando anteriormente com o Fábio Carille e também com o Felipe. E você vê claramente a mudança de postura e de mentalidade que o Fernando Diniz conseguiu, ou está conseguindo, na verdade, implementar na equipe do Vasco. O Vasco vai a campo agora para a Copa do Brasil com uma animação a mais, com a possibilidade de ter São Januário lotado, porque essa vitória frente à equipe do Fortaleza deve ter aberto um horizonte para que a torcida ficasse animada. E o Vasco, além disso também, não podemos esquecer, está com o placar totalmente aberto, empatou de 1-1 com o Operário, e agora uma vitória bem simples, de 1-0, já deixaria o Vasco com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Em relação ao Campeonato Brasileiro, é Vasco da Gama e Fluminense, um clássico. O Fluminense aí teve a volta do Thiago Silva, tem jogadores de qualidade como o John Arias e tudo mais. Então, é um time para ficar ligado, para ficar esperto, porque é um clássico, cara. Clássico é clássico. Eu costumo falar que um time pode estar numa fase péssima, ruim demais, mas chegar num clássico, tudo muda. A motivação muda, a semana muda, o dia muda, tudo é realmente muito diferente e o dia é levado em consideração de uma forma totalmente diferente do que os jogos comuns, digamos assim, podemos falar para vocês. Agora, sobre Pumita, a situação dele não é fácil na equipe do Vasco da Gama. O Pumita não vem tendo oportunidades e de maneira com mérito, né? Porque o Paulo Henrique vem jogando muita bola. No último jogo ele deu assistência. É um cara que corre o jogo inteiro. Teve um lance até que eu estava observando, que, se não me falha a memória, era o Lucero que estava disparando pela esquerda lá. Ele ia sair sozinho com o Léo Jardim. O Paulo Henrique correu, buscou ali e conseguiu não deixar o Lucero finalizar da melhor forma. Poderia ter sido um gol do Fortaleza. E o vigor físico do Paulo Henrique ajudou que o Vasco não tomasse gol naquele momento do artilheiro do Fortaleza. Então, o Paulo Henrique, por méritos, está na lateral direita como titular. E o Pumita, se quiser jogar, vai ter que render. Ano passado, na reta final, ele até jogou como ponta, mas agora o Vasco tem o Nuno Moreira, tem o Ryan, tem o Adson, tem o Lloyd, então tem o Garré também, então não precisa de ponta, como ele como ponta. Então, se quiser jogar, o Pumita vai ter que render muito para conseguir
ter a oportunidade de ser titular com o técnico Fernando Diniz. E visto que vai ter a Copa do Mundo, ele talvez não faça mais parte do elenco do Vasco, se caso surgir uma proposta, ou até mesmo no final do ano, quando encerra seu vínculo com o Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!